E aí, tudo bem? Que bom estar com você em mais uma aula de espanhol do Localvest. Hoje nós vamos ver a respeito de um gênero textual que é muito recorrente nas provas de concurso, que são as tirinhas. Mas antes, nós vamos corrigir as atividades da semana passada que eu deixei lá no Google Classroom. E se você ainda não se inscreveu no nosso curso, dá tempo, vai lá no site da Local e faça a sua inscrição. Vou colocar a legenda aí embaixo, tá bom? Agora, antes da correção, eu quero saber como é que está o espanhol de você. Será que você é bom em trava-línguas? Pensa uma aí em português. E agora, já has tentado hablar um trava-línguas? Sim ou não? Vamos ver então juntos hoje, antes da correção? Rapidinho, vamos lá. Será? Esse trava-línguas, ele é bem conhecido, tanto é porque tem também em português uma versão correspondente. Então, antes da gente ir para a correção e para o conteúdo novo, vamos ao trava-línguas aqui. Devagar primeiro, hein? 3 tigres trigaban trigo. 3 tigres en un trigal. Que tigre trigava mais? Los 3 igual? Agora desafio você a ler rápido. Dá um pause aí e tenta. E aí, conseguiu? Bom, você que é aluno, tem meu contato no Zap. Te desafio aí a gravar um áudio, eu quero ver como é que tá esse trava-língua. Vale? Seguindo, gente. Então, esse foi o exercício que ficou lá no Classroom e a gente vai corrigir juntos agora. La conjunción sino no es una metodología sino, un conjunto. Se puede reemplazar por. Então, a conjunção sino nesse contexto, certo? Não é uma metodologia sino um conjunto. Se pode reemplazar por, pode substituir por, sem perder o sentido. Lembra que eu falei com vocês que sino quer dizer o nosso mais sim? Então, gente, qual que se aproxima mais? Pues, não é uma metodologia, pues, um conjunto? Vai mudar o sentido. Pois ele tem sentido de explicação, assim como em português. Como? Não é uma metodologia como um conjunto? Como aí seria uma comparação. O sino é mais sim, lembra da ideia de oposição. Letra C, pero. Não é uma metodologia, pero um conjunto. Pero é o nosso mais, certo? Dá a ideia de oposição, mas vamos segurar essa. Letra D, luego. Não é uma metodologia, luego um conjunto. Seria uma conclusão. Mas a gente sabe que o sino, ele não tem valor de conclusão, ele tem valor de oposição. E aunque, não é uma metodologia, aunque um conjunto, uma concessão, como se fosse o nosso ainda que, embora, também não. Então, a resposta certa é letra C, pero, essa foi fácil. E aí eu deixei para vocês também um texto. Lembra que eu falei assim, a gente sempre vai ver texto, compreensão textual, porque é o que mais cai hoje em dia na prova do Enem. Vamos lá? Primeiro a gente vai ler o texto, tá? Isso você já leu, acredito que você já tenha lido em casa, já tenha tido contato com esse texto, mas a gente só vai fazer aquele exercício da análise que ajuda a gente em qualquer prova. El carpintero Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que era loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener la película para estudiar los muebles. Legal. De quem é? De Eduardo Galeano, certo? Tá lá a fontezinha, isso é importante a gente olhar. É de 2012 esse texto. Eduardo Galeano é um autor muito conhecido. Agora, beleza, vamos para o enunciado, sem olhar as alternativas. Vamos lá?
No conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que... Então, eu preciso saber, eu já sei que é um conto, certo? O conto é uma narrativa. A expressão ni le va ni le viene. Então, a questão ela gira em torno dessa expressão. Encerra uma opinião a respeito de cinema. Opinião a respeito de cinema que... Então, esse ni le va ni le viene está atrelado à opinião sobre cinema, beleza? Vamos voltar agora para o texto e fazer aquela análise bem legal. Bom, gente, eu já destaquei aí, tá? O que eu destacaria se eu estivesse lá na hora do Enem. Em primeiro lugar, a gente vai destacar o título. Após sublinhar o título, a gente vai partir para os parágrafos. Orlando Goicoechea reconoce las madeiras por el olor. Então, eu achei essa parte importante, né? Ele reconhece as madeiras pelo... O que te lembra olor? Você não conhece a palavra olor, mas não lembra odor, alguma coisa relacionada a cheiro? Então ele reconhece as madeiras pelo cheiro. De que árboles vienen? Eu acredito que você saiba que árboles, embora não pareça ao português uma palavra muito recorrente nas aulas de espanhol, né? Árvores. Que árvores vêm? Que edad tienen? Então, qual é a idade das madeiras? E olhando-las, sabe se foram cortadas a tempo ou a destiempo? Então, reparem que essa palavrinha olhando-las parece com olor. Então, tem alguma coisa a ver com cheiro, né? Será que seria assim? E cheirando, sabe se foram cortadas a tempo ou a destiempo, ou a mais tempo? E adivinha os possíveis contratempos? Então, o que a gente consegue entender aí? O título é O Carpinteiro. O carpinteiro trabalha com o quê, gente? Carpintaria, madeira, né? E ele reconhece as madeiras pelo cheiro. O que vocês escreveriam aí nesse parágrafo? Que o cara domina, né? O Orlando, ele é entendido. O Orlando Goicoechea, ele é entendido das madeiras, certo? Então, escreve aí alguma coisinha sobre isso. Orlando conhece bem as madeiras. Outro parágrafo. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo e ver uma película tras outra. Então, depois de tantos anos, aí eu sublinhei isso aí, né? Tantos anos, o Orlando se deu o luxo. Uma coisa que ajuda, gente, o J tem sempre som de R. Se eu ler luxo, é mais difícil de associar a luxo, mas se eu leio luxo, fica mais próximo. Então, você lendo também com essa pronúncia certa, ainda que você não saiba a palavra, a pronúncia ela pode te ajudar a descobrir. Então, vamos sempre ler o J com som de R. Então, ele foi lá e comprou um vídeo, né? Um vídeo, talvez um videocassete, ou um aparelho de DVD. Hoje em dia não tem mais isso, né, gente? Mas, enfim. Ainda até tem, né? O DVD, tem o outro também, o Blu-ray, né? Mas, assim, eu sei que hoje em dia não rola mais isso pra gente assistir filme, né? A gente tem os aplicativos aí. Mas, vamos focar aqui. Então, ele comprou um aparelho de vídeo para ver uma película atrás outra. Por mais que eu não saiba o que seja película, se ele comprou o vídeo, a gente vê o que no vídeo? Filme, né? Então, provavelmente, película, filme. Essas associações que a gente tem que fazer na hora da prova, quando a gente não sabe de imediato o vocabulário, tentar entender pelo contexto. O que vocês colocariam aí? Então, ele comprou um vídeo, um aparelho de vídeo para ver filme, ok? Tá bem tranquilo esse texto. Orlando comprou um aparelho de vídeo e assiste a muitos filmes, certo? Uma película atrás outra, um filme atrás do outro. Não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Então, quem está afirmando que ele era louco pelo cinema? O vizinho, certo? Vecino, vizinho. Então, é um parágrafo, eu tenho que escrever aí também. Segundo o vizinho, Orlando gosta muito de cinema. E Orlando lhe explica que não. Então, gente, sublinhe muito essa palavra não. Ele diz que não é isso. A fala do vizinho está equivocada. Que a ele, ou seja, a Orlando, ni le va ni le viene.
Nem vai, nem vem. O que seria isso? Pensa em um em português. Um ditado que a gente usa. Isso aqui pra mim, né? Então, não sei a tradução ao pé da letra, mas ni le va ni le viene. Pero, o mais que a gente já conhece, graças ao video puede detener las películas para estudiar los muebles. Então, graças ao vídeo, ele pode ter os filmes, graças àquele aparelho, ele pode ter acesso a esses filmes para estudar os móveis. Então, qual é o interesse? O interesse do Orlando tá no cinema, né? Nesse gosto que às vezes as pessoas têm de ver vários filmes. Não, qual é o interesse dele? Qual é o foco do Orlando? Estudar os móveis. Isso tem a ver com o quê, gente? Olha o título lá. Com a profissão dele, de ser carpinteiro. Então, até nas horas vagas, ele tá lá, ó, não se desliga, certo? Então, ó, o que chama a atenção de Orlando nos filmes são os móveis que tem neles. Então, não é o fato dele curtir cinema. Ele curte os móveis, os tipos de móveis dentro dos filmes. Por isso que ele assiste um filme atrás do outro. É um texto bem tranquilo. Você achou também? Uma compreensão bem legal? É importante a gente seguir essas etapas para não se perder, beleza? Então, sublinhar as coisas, fazer anotações ao lado de cada parágrafo, e assim você vai ficando muito mais seguro na hora lá da questão. Já entendeu também que ia precisar compreender esse ni le va, ni le viene? Então agora a gente vai ver as alternativas e quem sabe a gente já até escreveu a resposta. Vamos lá. De novo, a questão. No conto de Galiano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema. Então, gente, ó, a opinião é a respeito de cinema. Que, letra A. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Onde é que o conto fala ele defende a importância das atividades de lazer? Em algum momento tem isso? Volta lá no parágrafo. Não, né? Então, letra A, nada a ver. Letra B. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Tô desligado. Eu vou marcar a letra B. Gente, foca aqui comigo. Foca aqui. Ó. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Tem uma questão dessa. Que um pensa uma coisa, mas não é nada disso. É o narrador que pensa, gente? Não, é o vecino, é o vizinho. Lembra lá nas 12 dicas? Às vezes, uma palavrinha invalida a alternativa. Então, a gente tem que estar ligado. Não é o narrador, é o vizinho. Mas se a gente lê uma vez só, tá lá na correria, pode acabar perdendo uma questão que tá fácil. O texto tá fácil. Letra C. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. O narrador, gente, primeiro que o narrador aqui não é nem personagem. Ele é um narrador observador, certo? Ele está contando a história. Em algum momento você viu alguma escrita de desmerecimento da função de carpinteiro, do ofício de carpinteiro? Não? Gente, essa questão tá fácil, mas ela tem pegadinha, tá? Essa letra B aí tá bem... Presta atenção. Letra D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Então, esse negócio de ni le va, ni le viene reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filme? Mais ou menos. Reforça não, né, gente? E letra E. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Gente, ao longo do texto, a gente viu que o Orlando sacava muito de madeira, que ele sabe até se ela foi cortada há muito tempo ou pouco tempo, se teve algum problema. Diz que ele trabalhava muito tempo. E quando ele diz que a questão do cinema ni le va, ni le viene, e que o foco dele mesmo são os móveis, isso é o quê?
evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Até nas horas vagas ele está lá olhando os móveis e tal, ele não se desliga da sua profissão. Beleza? Então a alternativa certa é a letra E. Eu espero que você tenha caminhado aí comigo, já tenha feito em casa, já tenha me mandado o formulário e é só que, perdão, esse aqui não. Ah, esse aqui sim. E assim, só estamos corrigindo juntos e confirmando aí a alternativa certa, a letra E, beleza? Então agora, a gente tem mais essa que ficou também para vocês fazerem. No trecho ni leba, ni lebiene, as palavras em destaque dão aos termos a ideia de nem isso, ni leba, ni lebene, nem isso, nem aquilo. E aí, gente, o que vocês acham? Lembra da aula passada que o ni, ele expressa a ideia de o quê? Na negativa, porém é uma nem isso, nem aquilo. Nem lebar, nem lebene. É o quê? Adição, ok? Letra A, oposição? Não. Letra B, concessão? Também não. Concessão é o conectivo do embora. A gente ainda vai chegar lá, tá? Letra C, alternância? Não. Não é isso, nem aquilo, ok? Adição? Sim. Não isso, não aquilo. Estou acrescentando. Consequência? Não. Show? Espero que você tenha praticado um pouquinho mais desses conectivos. Nós vamos ver outros conectivos, só que hoje nós vamos focar no gênero textual da tirinha. E aí, você gosta de tirinha? Eu confesso que a tirinha é um dos meus gêneros preferidos. Mesmo porque ele usa tanto a linguagem verbal, que é o texto escrito, quanto ao não verbal, que faz o uso de imagens. Então, a gente tem aí duas ferramentas que nos auxiliam nessa compreensão. Mas também, pelo fato de serem textos curtos, às vezes a gente tem que ter um tempo maior também para essa compreensão. Às vezes um texto longo, um texto corrido, nós temos a mesma informação escrita de outras maneiras, uma informação complementa a outra, enfim. Mas, de qualquer forma, a tirinha é um gênero muito gostoso da gente estudar. E, geralmente, também tem um toque de humor e crítica. As que caem em vestibular, muitas vezes, tem esse tom de crítica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas? Agora, quando você era criança, você costumava ler histórias em quadrinhos? Você é da época das revistinhas em quadrinhos? Isso revela a sua idade. Eu sei que hoje em dia tem, mas hoje em dia é tudo muito no celular, mais digital, enfim. Eu sou da época que eu ia lá aos domingos com meu pai na banca de jornal comprar a revistinha da Turma da Mônica, era a minha favorita. E você, qual era a sua? Se você tem alguma revistinha em quadrinho aí favorita, coloca aí nos comentários para a gente saber, tá bom? Hoje a gente vai ver as tirinhas, que são mini historinhas, tá bom? Geralmente elas têm 3 quadrinhos, ou às vezes tem um só. São historinhas curtinhas, que são recorrentes, saem muito em jornais, revistas, com uma certa frequência. Vamos ver aqui, então, agora dentro do Enem. Tirinhas de espanhol no Enem. Então, essa é uma questão, tá? Que a gente tirou lá do Enem. É do Quino. O Quino é um autor que ele até faleceu há pouco tempo, e ele que criou a Mafalda, e tem a Mafalda e os seus amigos, tá? Então, vamos lá. As tiras da Mafalda, gente, elas têm sempre uma crítica à sociedade, alguma questão atual. Então, sempre quando vocês virem a Mafalda ou qualquer tirinha do Quino, vai ter essa conotação. É importante ficar de olho nisso. Quando vocês forem olhar a tirinha, tentem identificar logo a crítica dela, beleza? Então, a gente vai seguir aquelas 12 dicas. A gente vai dar uma lidinha rápida, partir para o enunciado, sem olhar as alternativas, e depois voltar para a análise melhor da fala, do contexto. Eu esqueci o nome dele, tá, gente? Mas depois, se alguém souber, coloca aí nos comentários. Ele é amigo da Mafalda, esqueci o nome dele. E aí, a carinha, como a gente tem uma linguagem verbal e não verbal,
vamos explorar também essa não verbal, né? Ele tá com uma carinha meio assim, né? Tipo, não fui eu, com os braços para trás, não é culpa minha, certo? O que te mostra essa imagem corporal dele? Ele olhando para o lado, a fala tá para um lado, ele tá olhando para o outro. Não parece alguém que quer passar meio que despercebido, assim? O que essa imagem te provoca? Vamos agora olhar a imagem verbal, perdão, a linguagem verbal. No dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. De novo. No dejes para mañana, tá, isso é fácil, não deixes para amanhã. El tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. Então, não deixe para amanhã o tratar de encarrar-lhe, seria encarregar, encaixar ao outro, né, a outra pessoa, o que tengas que ser hoje. Verbo tener, a gente vê muito em aula de espanhol, tengas. O que você tem que fazer hoje. Tá, vamos para o enunciado. É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Ah, então eu já sei que essa fala dele veio de um dito popular e que ele está recriando um sentido. Ou seja, o que está dizendo aqui é diferente do ditado popular original. Olha a dica que o enunciado está me dando. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encarrar-lhe significa... Então, vamos voltar a analisar aqui a tirinha. No dejes para amanhã, ele tratar de encarrar-lhe a outro lo que tengas que hacer hoy. Te lembra um ditado em português? Não deixes para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, certo? Tá, beleza. Então eu sei que aqui ele está mudando o sentido. No sentido original, quer dizer assim, que eu tenho que fazer logo, não deixes para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, nada de ficar adiando. Se eu estou mudando o sentido, então com certeza não é algo que eu tenho que fazer hoje, para não deixar para amanhã. Eu sei que se tiver alguma alternativa assim, está errada. Vamos tentar compreender melhor. Não deixes para amanhã o tratar de encarrar-lhe a outro, o tratar de encarregar, de direcionar, de delegar a outro o que você tem que fazer hoje. Então, assim, não deixe para amanhã. Pede logo para alguém fazer hoje por você, mas não você mesmo. Então, lembra que eu falei da crítica? Que crítica tem aí, gente? Hoje em dia, as pessoas não querem fazer, elas querem ficar delegando o que elas deveriam fazer. E aí acabam querendo delegar para o outro. Então, não deixa isso para amanhã. Pede logo para a pessoa fazer por você. Então, é aí que está o humor, é aí que está a crítica, dentro do humor, beleza? E aí, é tratar de encarrar-lhe. Por mais que você não saiba exatamente o que é esse verbo encarrar-lhe, mas você entende que é direcionar alguma coisa para outra pessoa, certo? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Encaixar em outro dia a tarefa de hoje? O que ele está falando? Não deixe para amanhã o tratar de encaixar outro o que tenha que fazer hoje. Então, não é para deixar para amanhã, certo? Encaixar em outro dia a tarefa de hoje? Não. Letra B. Delegar a outras pessoas os seus afazeres? Pode ser, certo? Não deixe para amanhã o tratar de encarregar a outro o que você tem que fazer hoje. De você delegar, não deixe isso para amanhã. Mas calma, vamos ver a letra C. Ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo? Ele entrou nesse mérito? Ele apresentou alguma justificativa? Não. Letra D. Aceitar suas atribuições sem questioná-las? Ele aceitou? Ele questionou? Não. Ele já sabe que é dele e que ele está dando esse conselho já para passar para o outro. Letra E. Adiar uma tarefa para realizá-la melhor? Em nenhum momento ele disse isso também, certo? Então, qual é a alternativa certa? Letra B. Delegar a outras pessoas os seus afazeres. Então, nesse sentido, houve aí uma alteração no ditado original.
beleza? Sentido do ditado original. Então, aí você viu na prática o que é uma tirinha, que ela tem uma conotação crítica, que ela tem essa linguagem verbal e não verbal, e que a gente tem que aproveitar todos esses tipos de linguagem para chegar à compreensão correta. E lembrando também que o enunciado ele nos deu uma dica muito importante, que era um ditado popular e que ele teve uma nova significação nesse contexto, tá? Seguindo. Aqui, gente, a gente tem uma charge, tá? Ela também tem essa linguagem verbal e não verbal, então é importante observar aí as imagens, o que elas estão dizendo. É importante também observar o texto escrito, fazer essa leitura para depois partir para as questões, tá? Então, observem aí, a gente tem um lugar, né? Tem dois homens de terno, bem vestidos, olha lá os sapatos deles, bonitos e tal. Enfim, um tá com a mão para trás, outro tá com a mão no bolso. Parece que eles estão brigando, certo? Estão de chapéus, assim, são roupas bem, assim, características, né? Assim, pessoas com uma condição, enfim. Vamos ver lá agora o texto escrito para ver que mais conclusões a gente chega. Já no es como antes. Tá vindo aqui uma fala de um terceiro. Aí um dos personagens fala, lo reto un duelo. Aí o outro, está bien, pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. Ó. Então a gente está falando aí de duelo. E aí o cara fala, ah, tudo bem, mas eu com joystick e você com as teclas, né? Com o teclado. Enfim, há um humor nisso, porque a gente faz essa leitura de um duelo, a gente vai pensar em quê? Mas enfim, vamos ver aí o enunciado. A charge evoca uma situação de disputa, ó, já está ajudando a gente. Seu efeito humorístico reside no... Antes de ler, gente, onde é que está o humor dessa charge? O cara chama para um duelo e o outro fala, tá bem. Aí fala das armas, né? Porque quando você vai para o duelo, você combina as armas. Joystick e teclado, o humor estaria nisso, né, gente? Onde já se viu um duelo com joystick e teclado? Então, é um duelo de game, né? Então, assim, você vê pelas roupas, né? Pode até parecer o pessoal lá da máfia, antiga e tal, e aí aquilo vai e quebra. Quando ele fala dessas armas, aí você já tem outro entendimento, certo? Então, isso gera um toque de humor. Mas vamos para as alternativas e ver o que se parece mais com isso. Letra A. Aceitação imediata da provocação. Isso gera humor? Num duelo, geralmente, o cara aceita. Não há humor em aceitar o duelo. Mas, letra B. Descaracterização do convite a um desafio. Lo reto a un duelo. Isso foi descaracterizado, esse convite? Não. Letra C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Certo? Você chama alguém para um duelo. Tá bom, eu fico com o joystick, você com o teclado. Isso causa um humor. Isso tem uma quebra, né, dessa narrativa que a gente já imagina dentro de um contexto de duelo. Letra D. Deslocamento temporal do comentário lateral. O lateral é esse aqui, tá, gente? Já no es como antes. Deslocamento temporal do comentário lateral. Teve algum deslocamento temporal aqui? Não. Letra E. Posicionamento relaxado dos personagens. Você pode até achar que eles estão relaxados. Beleza, um está com a mão no bolso, o outro está com a mão para trás. Não é muito posição de duelo. Então, assim, tem que ter cuidado. Mas o humor está na posição, na postura deles? Não, né? O que está muito mais, assim, explícito, o que está muito diferente é a questão do cara sugerir joystick e teclado. Beleza, gente? Então, letra C. Viram como essas questões foram mais tranquilas? Na primeira aula a gente viu um texto mais denso, certo? E hoje a gente viu as tirinhas. As tirinhas, qual é a dica que eu posso dar? É assim, não vai taxando como super fácil que vai acertar.
ela é mais tranquila, ela dá mais leveza, mas tem que observar, porque nas duas situações a gente viu que tinha pegadinha. Então tem que fazer também com atenção para que você pegue essa questão para você e não largue ela de jeito nenhum. Beleza? Então é isso, eu vou deixar essas atividades para você refazer no Classroom, para você ter contato com esse material, e vou deixar atividades inéditas para que você faça durante a semana e a gente corrija aqui juntos. Antes de me despedir, vamos dar uma olhadinha de novo no Trava-Língua? Quero ver, gente. Tem que ler rápido. Rapidinho. Vamos lá, ler juntos? Três tigres trigavam trigo, tres tigres en un trigal. Que tigre trigava mais? Los três igual. Não valeu, tem que ser mais rápido. Então, eu desafio você aí. Manda um áudio para mim bem rápido, sem travar a língua, tá bom? E se tiver alguma dúvida, coloca lá no Classroom, ou pode me chamar no WhatsApp, pode deixar seu comentário aqui, e aí a gente vai caminhando junto essa semana dentro desse gênero das tirinhas, tudo bem? Então, por hoje é só. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.